Boa noite, paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Nós vamos dar início ao nosso culto hoje, mas antes de nós darmos início, eu quero passar um aviso para os irmãos que essa semana nós não vamos ter reunião do Zoom na terça-feira. A nossa reunião será na quarta-feira, às 19h30 da noite. Os irmãos aí que estão participando das reuniões no Zoom, nós vamos mudar para quarta-feira às 19h30. Então vamos dar início ao nosso culto, vamos fazer uma oração, falar com Deus, pedir a Deus a sua bênção, pedir ao Espírito Santo a direção, pedir que Ele fale ao nosso coração, nós possamos estar com o nosso coração quebrantado, para que a palavra do Senhor venha penetrar no nosso coração. Então vamos orar? Pai querido, Pai de amor, nós agradecemos, Senhor, e te bendizemos nesta noite. Louvamos, Pai, o teu santo e poderoso nome, Pai. Obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui para louvar e bendizer o teu santo nome, Senhor, que é soberano sobre todas as coisas, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, primeiramente, Senhor, porque o Senhor tem feito coisas grandes no nosso meio. Pai, apesar de tudo isso que nós estamos passando, que nós temos passado, nós podemos sentir a presença do Senhor nas nossas vidas. Nós podemos sentir, Senhor, que o Senhor está conosco, Pai, neste barco, Senhor, e o Senhor é quem acalma a tempestade das nossas vidas, Pai. Por isso nós te agradecemos neste momento, por isso nós te louvamos neste momento. E é com muita alegria no nosso coração, é com muita, Pai, alegria nas nossas vidas, Pai, que nós engrandecemos o Senhor e nós louvamos o teu santo e poderoso nome. Que o Senhor possa, Pai, resplandecer sobre cada um, Senhor, que está assistindo, Senhor, este culto, que está assistindo, Senhor, este vídeo. Que a bênção do Senhor possa, Senhor, chegar na presença, Senhor, dessas pessoas. Que o Senhor possa atingir, Senhor, os lares, as famílias, Pai, possam ser alcançadas. As famílias possam ser, Pai, transformadas também pela Tua palavra, pelo culto, pela adoração, pela liturgia. Que no nome de Jesus, o Senhor use a cada um de nós, Pai, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco, hoje e para todo sempre. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia em Salmos. Nós estaremos lendo Salmos de número 19. Salmos de número 19. A palavra do nosso Deus diz assim: Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Qual é o noivo que sai de seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho? A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mas desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por ele é admoestado o teu servo, em os guardar a grande recompensa. A quem pode entender os próprios erros? Expurga-me, tu, dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as tuas palavras da minha boca,
e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E nós queremos agora, neste momento, fazer uma oração, né? Mais uma oração, agora uma oração de adoração, né? Que nós possamos orar adorando o nosso Deus, esse Deus que manifesta, né, a sua glória anunciada através do firmamento, das obras das tuas mãos. Vamos orar. Senhor Deus, santo e poderoso é o Senhor, poderoso é o teu nome, Pai. Nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos, porque o Senhor é um Deus santo, um Deus soberano sobre todas as coisas. O Senhor está no governo de todas as coisas. O Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado. E te adoramos, ó Pai, pela tua palavra, pelo que tu és, pelo Senhor, ó Deus, ter enviado teu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz e pagar os nossos pecados. Pai, nós queremos te exaltar nesta hora, nós queremos te glorificar, nós queremos te louvar e queremos, ó Pai, em nome de Jesus, Deus, pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor nos ajude, ó Deus, para que possamos estar sempre com o nosso coração voltado para Ti, com o nosso coração, ó Pai, firmado no Senhor, na Tua palavra, com a nossa fé, ó Deus, firmada no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor seja glorificado em cada coração agora, de cada pessoa, de cada irmão, cada pessoa que estiver assistindo, ó Pai, participando deste culto. Que o Senhor seja glorificado, Deus, seja exaltado, seja, ó Pai, em nome de Jesus, adorado no coração de todos nós, Pai. E que este culto, ó Pai, não seja apenas, ó Deus, algo, ó Deus, simbólico nas nossas vidas, algo que nós venhamos fazer, ó Deus, somente, ó Deus, nesse dia, mas que o Teu Espírito Santo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ajude, ó Deus, a termos uma vida, ó Pai, sempre, ó Deus, voltada para o Senhor, uma vida, ó Pai, de gratidão, uma vida de louvor, uma vida, ó Pai, de rendição ao Senhor, dia após dia, Pai. Que nossa vida seja, ó Deus, uma vida que sempre glorifique o nome do Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajude, ó Deus, a andarmos em santidade. Nos ajude, ó Pai, a vivermos, ó Deus, na fé, na palavra, na alegria que o Senhor nos dá. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Deus, pedindo ao Senhor, ministre em cada coração, aqueles corações, Pai, que estão abatidos, aqueles corações, Pai, que estão agora, pessoas, ó Pai, entristecidas, aqueles que estão agora, Pai, se sentindo, ó Deus, confusos, com medo. Nós pedimos, Pai, alegra o coração dos Teus filhos nesta hora, traga a paz, traga o refrigério, porque como nós lemos na Tua palavra, ó Deus, os céus anunciam as obras das Tuas mãos, toda a terra está cheia da Tua glória. E que essa glória possa encher, Deus, o coração de cada um de nós, possa encher, Deus, a nossa alma, os lares agora, Deus, que estão, ó Deus, de cada irmão, ó Deus, que está representando aqui o seu lar, sua família, fazendo esse culto ao Senhor. Amém. Que a Tua glória, Deus, se manifeste em cada lar, que a Tua glória, Senhor, se manifeste em cada coração, levantando, ó Deus, o Teu povo, despertando, Deus, o Teu povo, levantando o Teu povo, Deus, para Te adorar, para Te exaltar, levantando o Teu povo para olhar para o Senhor, para contemplar o Senhor, Pai, para que nós não venhamos ficar contemplando, Deus, aquilo que, ó Deus, não tem valor algum, aquilo, ó Pai, que não tem, ó Deus, controle, ó Pai, mas que nós possamos contemplar, Senhor, ao Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, que controla todas as coisas, que tem poder para mudar toda e qualquer situação.
O Senhor é Deus. E que essa verdade, ó Deus, que a Tua palavra, ela possa, Senhor, levar cada um de nós nesta hora e todos os dias a olhar para o Senhor e a crer, Deus, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos sustenta, que é o Senhor que nos levanta, que é o Senhor, ó Deus, que nos faz caminhar, que é o Senhor, ó Deus, que nos chamou, o Senhor que nos escolheu, o Senhor nos amou primeiro. Não tem nada que nós possamos fazer para que venha fazer com que o Senhor nos ame mais, ou nada que a gente deixe de fazer para que o Senhor nos ame ao menos, Pai. Mas o Senhor nos ama incondicionalmente. O Senhor nos chamou, o Senhor, ó Deus, nos tornou filhos teus. E por isso, Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te glorificamos e oramos para que, ó Deus, aqueles que estão, ó Pai, se sentindo, ó Deus, oprimidos, se sentindo sobrecarregados, o Senhor venha, ó Deus, trazer o coração de cada um, em nome de Jesus, a presença do Senhor. O Senhor venha, ó Deus, renovar, o Senhor venha curar, o Senhor venha, ó Deus, entrar, ó Deus, com providência na vida dos teus filhos nesta hora, em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você novamente para que abra sua Bíblia em Salmos. Nós leremos o Salmo 32, do número 1 ao número 5. Salmos 32, do número 1 ao número 5. A palavra do nosso Deus diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Amém? Quando nós confessamos ao Senhor, os nossos pecados, quando nós quebrantamos o nosso coração diante do Senhor, o Senhor, Ele é fiel para nos perdoar. O Senhor é quem pode cobrir multidões de pecados. Então, nesse momento, nós vamos orar mais uma vez a Deus, que é um momento de oração aí de contrição, de confissão de pecados. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo isso a Ele. Pai, em nome de Jesus, Senhor, ainda na Tua presença, Senhor, nós queremos, Pai, agora em nome de Jesus, colocar, Senhor, diante de Ti a nossa vida, colocar diante do Senhor, Pai, os nossos pecados, Senhor, aquilo que fizemos que não agradou o Senhor. Se fizemos alguma coisa, Pai, que tenha desagradado ao Senhor, pedimos perdão agora em nome de Jesus, que cada um, Senhor, possa colocar sua vida agora diante da presença do Senhor, pedindo, Senhor, perdão. Nós sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso, Pai, que as suas misericórdias, elas se renovam sobre nós todas as manhãs, e nós somos gratos ao Senhor por isso, Pai. Nós sabemos, Senhor, do sacrifício, Pai, perfeito que o Senhor fez por nós na cruz, para que pudéssemos, Senhor, obtermos, Senhor, essa remissão, para que pudéssemos, Senhor, obter, Senhor, esse perdão, Senhor, dos nossos pecados. Por isso, Pai, nós te agradecemos nesta hora. Nós pedimos perdão, mas também agradecemos porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é misericordioso para nos perdoar. Perdoa, Senhor, as falhas dos nossos irmãos. Perdoa, Senhor, a falha das nossas famílias, das nossas igrejas. Perdoa, Senhor, alguma coisa, Pai, que temos feito que tenha desagradado a Tua vontade, Senhor. Que no nome de Jesus possamos colocar o nosso coração humilde, o nosso coração quebrantado diante da Tua presença. É para a honra e glória do nome do Senhor que nós oramos. E nós te agradecemos. Amém. Amém. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual
do Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Amém, aleluia. Como é bom poder louvar ao Senhor. Como é bom saber que nós somos renovados a cada dia na presença do nosso Deus. E vamos dizer ao Senhor: quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, Senhor. As feras no campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te sempre mais e mais. Quero amar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, Senhor. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te sempre mais e mais. Quero servir-te
Senhor, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. As aves do céu cantam para ti, Senhor. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Oh, aleluia. Jesus. Aleluia, Senhor. Como é grande, Senhor. Como é grande o teu poder. Como é forte a tua presença, Senhor. Amém, Jesus. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos. Oh, aleluia. Não há nada que possa derrotar tudo o que o Senhor já planejou. Deus, Ele está no governo, Deus, Ele está no controle. E a palavra do Senhor diz que nada pode frustrar os planos do Senhor. O Senhor nos uniu, o Senhor nos amou. E por isso nós vamos declarar através desse cântico, desse louvor, que juntos, unidos em amor, nós podemos andar. Juntos, de mãos dadas, nós podemos alcançar. E por isso que nós vamos louvar a Deus, declarar ao Senhor que nós somos um povo unido pelo nome santo e poderoso do Deus vivo e fiel. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão,
ensinou. Juntos podemos andar. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Aleluias. Como é bom, Senhor, poder louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. Como é bom, Senhor, poder dizer que não há nada, Senhor, que possa derrotar os Teus planos, Pai. Como é bom, Senhor, poder louvar e bendizer o Teu nome, dizendo, Pai, que o Senhor é quem nos une, que é o Senhor quem nos dá, Senhor, a união, que é o Senhor quem está conosco, Pai, todos os dias, Senhor. Amém, Jesus. É o Senhor, Pai, que nos ama e que tem transformado a nossa vida, Senhor, a cada dia, Pai. Amém, Jesus. E nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque juntos nós podemos andar, Senhor. Apesar, Senhor, dessa pandemia, muitas vezes, Pai, tem nos distanciado uns dos outros, Pai, mas nós sabemos que juntos, na Tua Palavra, juntos, Senhor, no sangue do Cordeiro, juntos, Senhor, no sangue de Cristo, Senhor, nós podemos alcançar a nossa bênção, nós podemos alcançar, Senhor, a comunhão. Amém, Jesus. Nós podemos, Pai, porque o Senhor está conosco. Amém, Jesus. Nós podemos, Senhor, porque a presença do Senhor está conosco. Amém, Jesus. Nós podemos, Pai, porque é o Senhor quem nos une, Senhor. E nós sabemos que juntos, Pai, juntos nós podemos andar. Amém, Jesus. Porque o amor do Senhor nos uniu. Porque o amor do Senhor, Pai, nos transformou. Aleluia, porque o amor do Senhor, Pai, nos resgatou, Senhor. Aleluia, Trazendo, Jesus. Senhor, nós que éramos, Pai, de uma vida, Senhor, totalmente errada, totalmente, Senhor, fora dos caminhos do Senhor, mas o Senhor olhou para nós. Amém, Jesus. O Senhor olhou para as nossas vidas, Pai. Aleluia, Deus. O Senhor derramou o seu sangue para que pudéssemos, Pai, ter vida, Senhor. Amém, Jesus. E para que hoje pudéssemos estar aqui, Pai, Amém, Jesus. dizendo que juntos nós podemos andar. Amém. Porque o amor do Senhor nos uniu. Amém, Jesus. Porque o amor do Senhor nos transformou, porque o amor do Senhor nos renovou, porque o amor do Senhor nos restaurou. E eu quero que você, nesta noite, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração nesta noite e que você possa crer nesta noite que o sangue de Jesus, ele está presente nas nossas vidas. Ele está presente para salvar, Ele está presente para libertar. O sangue de Jesus está presente para redimir e para curar a cada vida. Para curar, Senhor, todas as enfermidades do nosso coração. Para curar, Senhor, toda doença física, espiritual, Senhor, mental. Agora, Pai, em nome de Jesus, através da Tua Palavra, através do Teu sangue, Pai, que foi derramado na cruz, nós cremos, Pai, que o Senhor, Pai, nos uniu. Que o Senhor, pelo Teu amor, nos uniu e que o Teu Espírito Santo, Pai, possa renovar, Senhor, cada um que está conosco aqui neste culto, nesta noite. Cada um, Senhor, que está aqui com o coração aberto, Senhor, nesta noite, para que a palavra do Senhor penetre no mais profundo do coração e que a Tua palavra, Senhor, seja, Pai, bendita hoje e para todos sempre, Pai. Quero
saudar os irmãos da Igreja Presbiteriana do Parque Xangri-Lá. Meu nome é Júlio, eu sou seminarista aqui no SPS do terceiro ano e eu quero agradecer o convite do seminarista Alexandre, né? Ele disse que vai me convidar, na verdade ele queria me convidar para pregar presencialmente e, se Deus permitir, um dia espero estar junto com os irmãos aí presencialmente para poder compartilhar mais da palavra de Deus. E orar com você, vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de compartilharmos a Tua Palavra, de refletirmos a Tua Palavra e pelos tantos meios que o Senhor tem possibilitado a nós de fazermos isso, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor possa conduzir, ó Deus, a minha vida nesse momento como instrumento da graça do Senhor e que a Tua Palavra, Deus, alcance os corações, ó Deus, dos meus irmãos que vão ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor seja glorificado, ó Deus, nesse momento. É a oração que eu faço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Quero ler rapidamente com você o texto da nossa meditação, que é 1 Coríntios 7, do versículo 17 ao versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas, se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Tem uma banda um grupo musical que surgiu no cenário brasileiro há alguns anos, chamado Teatro Mágico. Assim que esse grupo surgiu, no decorrer dos anos, ele foi chamando a atenção de muita gente, porque é um grupo muito original, com uma proposta muito original. Eles combinam elementos da arte de circo com poesia e música, transformando as apresentações deles num grande sarau. Então não é difícil você imaginar que despertou a atenção de muita gente e fez muito sucesso, mesmo sem aparecer na grande mídia. E uma das músicas particularmente interessantes dessa banda se chama Esse Mundo Não Vale o Mundo. Apesar de ser uma música que eu tenho minhas boas ressalvas com relação à letra dela como um todo, então não é uma letra que eu assino embaixo, né, como um todo, a maneira como essa música começa me faz refletir. E é bom prestar atenção na maneira como essa música começa, né, porque ela começa parafraseando Shakespeare e fazendo um questionamento. É preciso ter para ser ou não ser? Eis a questão. E assim o compositor ele levanta a questão do significado das pessoas. E ele quer nos fazer refletir sobre o parâmetro que nós usamos para atribuir significado às nossas vidas. Então ele pergunta: será que são as nossas posses que nos dão significado? Será que são os meus bens materiais? Será que é o tamanho da minha conta bancária que define quem eu sou? O que afinal nos define? O que é que traz significado para as nossas vidas? É preciso ter para ser ou não ser? E essa pergunta, esse questionamento, ele traz à tona uma confusão na nossa cultura com relação ao significado das pessoas. Onde é que está o significado das pessoas? O que dá significado às pessoas? É a confusão existente em nossa cultura. Uma confusão que também estava presente na igreja de Corinto. Porque os cristãos de Corinto, quando a gente vê Paulo tratando dos temas aqui nesse texto que a gente lê, a gente percebe que os cristãos de Corinto estão confusos quanto ao seu significado. E para entender melhor isso, é preciso entender antes o contexto social da cidade de Corinto. Isso porque Corinto era uma cidade muito importante no Império Romano. Era uma cidade comercialmente importante. Isso porque ela ficava em uma região portuária muito singular, o que fazia dela uma espécie de centro do comércio internacional. De modo que pessoas de diversas partes do mundo não só passavam por Corinto, como fixavam residência ali. Então em Corinto a gente tinha judeus morando ali, tinha romanos, tinha gregos, tínhamos egípcios, tínhamos
orientais morando em Corinto, de modo que alguns vão dizer que Corinto era uma cidade cosmopolita, o que significa dizer que era uma espécie de miniatura do mundo. Corinto era uma espécie de miniatura do mundo daquela época, porque havia gente de diversas partes do mundo, de diversas culturas morando ali. Além disso, uma outra característica importante da cidade de Corinto é o fato de que ela foi colonizada por ex-soldados vindos de Roma e ex-escravos vindos de Roma. Escravos que haviam conseguido a sua carta de alforria e haviam fixado residência ali em Corinto. Além, é claro, de um número muito grande de escravos habitando ali. Então era uma cidade que tinha escravos e ex-escravos habitando juntos na mesma cidade. E por ser uma cidade cosmopolita, por ser uma miniatura do mundo de sua época, não é difícil a gente imaginar que os padrões de significado daquele mundo estivessem fortemente presentes em Corinto. Porque os padrões de significado daquele mundo, na verdade, eram muito atrelados à condição social das pessoas. No Império Romano isso era muito comum, você dizer se uma pessoa era alguém ou não, se ela estava em determinada condição social. Então era a condição social que determinava o significado das pessoas no Império Romano. E trazendo isso para o contexto mais próximo da igreja, ainda tinha a questão dos judeus da circuncisão. Isso porque os judeus atribuíam um grande significado à circuncisão, um grande valor à circuncisão. O rito da circuncisão para os judeus se tornou muito mais, no decorrer dos anos, se tornou muito mais do que um ritual religioso. Se tornou, na verdade, um símbolo da identidade judaica, do nacionalismo judaico, como um povo exclusivo de Deus. De modo que a pessoa, para o judeu normal, ela passava a ter significado se ela passasse pela circuncisão. Caso contrário, ela seria apenas um gentil insignificante. E aí, quando os judeus entraram na igreja, eles trouxeram isso muito forte com eles e começaram a exigir dos cristãos gentios que passassem pela circuncisão. Isso estava acontecendo por todo o império, também na cidade de Corinto, porque caso contrário eles não teriam significado. Só que Paulo, no versículo 19, ele desconstrói essa ideia quando ele diz que a circuncisão, na verdade, não é nada. A circuncisão não significa nada. E quanto mais trazer significado a uma pessoa, a circuncisão não tem condições de dar significado a ninguém. Porque a circuncisão nada é, como ele diz no versículo 19. E aí ele amplia a discussão para a questão dos padrões de significado do Império Romano a partir do versículo 21, quando ele se dirige para os escravos. E aqui é bom a gente lembrar que os escravos naquela época, eles eram considerados como meras mercadorias, né? Porque eles eram vendidos nos comércios para quem pagasse mais. Então os escravos no Império Romano e no mundo conhecido daquela época, eles eram desumanizados. Eles eram tratados como objetos, de modo que o fato de alguém ser escravo significava que ele não era um alguém, que ele era um ninguém. Os escravos não tinham significados. Então, aí Paulo vai dizer, na verdade, que isso também está errado, que essa visão está errada, porque o significado não está na condição de escravidão. Ele se dirige aos escravos, eles percebem que os escravos estão confusos, os escravos que são membros da igreja de Corinto, eles estão confusos quanto ao seu significado, assim como todos os cristãos de Corinto estão confusos quanto ao seu significado. E aí ele se dirige aos escravos para afirmar que eles não deveriam se preocupar com a sua condição, que aquilo ali não deveria preencher o coração deles. Ou seja, a condição de escravidão que eles estavam não definia quem eles eram de fato. Não podia dar significado ou tirar o significado deles. Não era a condição social deles que trazia significado para eles. E aí no versículo 21 ele abre um parêntese para dizer que, de fato, se eles tivessem a oportunidade de conseguir a alforria, de conseguir a liberdade, eles tinham que aproveitar, porque aqui Paulo não está fazendo uma apologia à escravidão. Pelo contrário, ele só está dizendo que a condição de escravidão não era suficientemente capaz para atribuir significado para aquelas pessoas. Os cristãos de Corinto estão confusos quanto ao seu significado. E Paulo está tentando corrigir essa visão errada que eles tinham. Então, olhar para a igreja de Corinto, principalmente nesse trecho da carta, é perceber uma igreja que está confusa com relação ao seu significado. Uma confusão que também está presente nos dias de hoje. Porque hoje as pessoas estão confusas quanto ao seu significado. Na nossa cultura ocidental, é muito comum as pessoas entenderem o seu significado em termos econômicos e profissionais. Ser alguém na nossa cultura é sinônimo de ter dinheiro e ou sucesso profissional. É muito comum a gente ouvir as mães falarem para os filhos assim: meu filho, você precisa estudar para você ser alguém na vida.
E esse ser alguém na vida significa ter um bom emprego, ter uma boa casa, morar em um bom bairro, ter um bom carro e assim por diante. É muito comum também aquelas pessoas que estão envolvidas em alguma carreira de destaque na sociedade se apresentarem falando da sua carreira. Então, se você conversa com um médico e pergunta quem ele é, ele vai dizer o nome dele: eu sou fulano de tal e eu sou médico. A mesma coisa acontece com advogados, engenheiros, etc. Porque quando a gente está conhecendo uma nova pessoa também, a gente pergunta para a pessoa quem ela é e logo depois a gente pergunta o que você faz da vida. Porque para a gente é importante a ocupação profissional das pessoas. Porque nós atribuímos significado às pessoas, a nossa cultura atribui significado às pessoas a partir daquilo que elas têm e daquilo que elas fazem. E é interessante a gente observar também outra postura muito comum na nossa sociedade. Por exemplo, se alguém chega em um estabelecimento, quem sabe até na igreja, quem chega no estabelecimento com um carro importado, com uma roupa de marca, o tratamento que ela recebe é um. Mas se ela chega no mesmo estabelecimento com um carro velho, com uma roupa velha, sem ser de marca, né, maltrapilho, o tratamento que ela vai receber vai ser outro. Nós nos acostumamos a olhar as pessoas a partir do que elas têm. Então, se alguém chegar com um carro importado, nós começamos a olhar essa pessoa de uma outra forma. E isso revela um entendimento por parte da nossa sociedade de que o significado de uma pessoa está atrelado àquilo que ela faz ou àquilo que ela tem. Em nossa cultura, é preciso ter para ser. Ou ainda, é preciso fazer algo considerado importante para se tornar alguém importante. E é aí que nós vamos reproduzindo esse pensamento, a gente vai reproduzindo esse pensamento sem muitas vezes perceber o problema de pensar assim. Uma vez eu estava conversando com um jovem de uma igreja, ele veio me procurar para conversar, e ele estava muito aflito com relação à situação acadêmica dele. Ele tinha conseguido uma bolsa numa universidade importante para cursar engenharia da produção. Só que o problema é que ele começou a gerar dependência, né? Começou a ficar de dependência, e a dependência na universidade ela gera dívida, também você precisa pagar para fazer. Então ele começou a ficar de DP e aí começou a gerar dívida na vida dele, e isso trouxe muita tristeza para o coração dele. E aí, conversando com ele, eu percebi que o problema era muito maior do que estar de dependência. O problema é que o curso de engenharia de produção não tinha nada a ver com ele. E aí eu comecei a me perguntar: mas por que você fez isso? Por que você entrou nesse curso? E a resposta dele foi que ele entrou nesse curso por pressão da sua namorada e da família da sua namorada. Isso porque a família da sua namorada entendia que ele tinha que aproveitar aquela oportunidade de qualquer jeito, aquela oportunidade de entrar numa faculdade importante e cursar um curso importante, porque isso seria um excelente caminho para conquistar uma boa condição financeira dentro de uma carreira importante, a carreira de engenheiro. Na cabeça deles não fazia sentido ele não aproveitar essa oportunidade, não aproveitar essa bolsa, porque caso contrário ele estaria caminhando a passos largos para se tornar alguém insignificante, para se tornar um Zé Ninguém. E aí eu acho que a pergunta que a gente precisa fazer diante de uma situação assim é: será que é assim que Deus pensa? Será que é essa a visão e o padrão de Deus para atribuir significado às pessoas, para dar significado a alguém? O apóstolo Paulo responde que não. Quando a gente olha para o texto de 1 Coríntios 7, 17 a 24, o apóstolo Paulo nos mostra que Deus renova o significado dos cristãos de Corinto. O verbo que mais se repete nesse trecho de 8 versículos é o verbo chamado, ou alguma variante dele. Para você ter uma ideia, o verbo chamado ele se repete nada menos que 7 vezes nesses 8 versículos. Inclusive, esse é o trecho da carta onde esse verbo mais se repete, onde esse verbo mais aparece. E a gente se pergunta por que isso acontece? Por que Paulo repete tanto esse verbo chamado, chamado, chamado? Porque Paulo está chamando a atenção dos cristãos de Corinto para quem eles realmente são. Isso é, eles são chamados por Deus. E essa expressão chamados por Deus é uma expressão que remete à salvação. Eles foram chamados por Deus para serem dele. Eles foram chamados por Deus para um relacionamento de proximidade com Ele, por um novo relacionamento com Ele. Significa que Deus colocou os cristãos de Corinto em uma nova condição. Dessa forma que Paulo está querendo mostrar aqui, o que ele está querendo dizer é que os cristãos de Corinto não têm que se deixar amoldar pelos padrões de significados vigentes no Império Romano e na cultura judaica.
Eles não deveriam estar preocupados se eles eram circuncidados ou não, se eles eram escravos ou se eles já tinham conseguido a carta de alforria, como se essas coisas os definissem. Eles deveriam antes mudar o seu foco para a sua condição diante de Deus. É por isso que no versículo 24 ele vai dizer, irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Porque o mais importante era quem eles realmente eram diante de Deus e não diante da sociedade. E aqui Paulo revela que diante de Deus eles têm um novo significado, o significado de chamados por Ele. Então aqui nós vemos que Deus renova o significado dos cristãos de Corinto. E é a partir dessa realidade, ou seja, é a partir dessa condição de chamados por Deus, que os cristãos de Corinto deveriam orientar toda a sua vida. É por isso que no versículo 17 ele vai dizer, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Ou seja, esse verbo ande aqui é a expressão do verbo grego peripatel, que é uma expressão que aponta para comportamento, para um estilo de vida. Então o que Paulo está querendo dizer aqui é que a vida dos cristãos de Corinto, a partir dessa nova realidade em que eles estão, eles têm um novo princípio orientador. Não mais é um princípio socioeconômico, não é mais um princípio racial, religioso, judaico. Agora o princípio orientador da vida deles é o princípio do novo relacionamento que eles estão diante de Deus. O que os define agora não é mais sua posição na sociedade, mas é quem eles são diante de Deus. E é assim que eles têm que andar, é assim que eles têm que viver. Deus renova o significado dos cristãos de Corinto. É por isso que agora eles devem viver para a glória dele. Era nisso que eles deveriam se concentrar. O importante não era se eles eram circuncidados ou não. O importante agora era viver em fidelidade a Deus, em obediência a Deus, porque é isso que expressava o fato de estar em aliança com Deus. O mais importante agora não era ser escravo ou livre, socialmente falando, mas sim viver como pessoas livres. Uma liberdade que foi comprada para nós. Como diz o versículo 23, fostes comprados por preço. Uma liberdade que foi comprada por Jesus e custou caro. A palavra de Deus diz para nós que Jesus, ele deixou a sua glória e assumiu a condição de servo. Ele abriu mão da sua glória para assumir a condição de servo. E ele viveu entre nós e fez algo extraordinário, que foi viver em obediência perfeita a Deus. Foi um homem que viveu em obediência perfeita, em santidade perfeita. Ele fez aquilo que nós não damos conta de fazer. Ele foi o único ser humano que conseguiu viver uma vida de perfeita obediência a Deus. Ele fez algo extraordinário. Mas diante das principais autoridades da sua época, daqueles que eram considerados importantes perante o povo judaico, Jesus não passava de alguém insignificante. Jesus não era ninguém. Tanto que o profeta Isaías profetiza lá em Isaías 53:3 que Jesus era aquele de quem os homens escondem o rosto, de quem os homens desprezam e fazem pouco caso. Alguém que se tornou insignificante para as pessoas, para muitos daquela época. E em 2 Coríntios 8:9, Paulo vai dizer que Jesus é aquele que, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Significa dizer que Jesus, ele assumiu a nossa condição miserável. Ele assumiu, na verdade, o nosso castigo. Ele assumiu a ira de Deus que era destinada para nós, no nosso lugar. Alguém que ofereceu sua própria vida para nos tirar da condição miserável que nós alcançamos por aquilo que nós merecemos. Ou seja, o que nós merecemos por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas. Nós merecemos uma eternidade de ira diante de Deus. Nós merecemos viver como escravos do pecado. Mas Jesus morreu e entregou a sua vida para nos libertar dessa condição de escravidão. A escravidão do pecado, o pior tipo de escravidão. É para tirar dessa escravidão que ele pagou um preço, como diz o versículo 23, o alto preço do seu sangue derramado na cruz. Para nos comprar para ele, para comprar a nossa liberdade. Foi por isso que ele se humilhou, foi por nós. Irmãos, Jesus é o alguém que se tornou um ninguém para que nele nós nos tornássemos alguém. No terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte para que pudesse assim nos entregar nossa carta de alforria.
e garantir a nossa liberdade nele, para que nós vivêssemos para ele. E é com base nisso, é com base na obra de Jesus, é com base no que Jesus fez que Deus nos chama. É com base nisso que nós somos chamados por Deus. Irmãos, Deus não nos chamou porque ele viu algo de especial em nós. Deus não nos chamou porque algo em nós chamou a atenção dele. Deus não nos chamou por causa dos nossos méritos, mas Deus nos chamou por causa dos méritos de Cristo. Deus não nos chamou por causa daquilo que nós merecemos, mas Deus nos chamou por causa daquilo que Cristo mereceu por nós. É com base na obra de Jesus que Deus nos chama. Nós somos chamados em Cristo. Mas para que isso faça parte das nossas vidas, para que isso faça parte da sua vida, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer nisso. E crer em Jesus. Você precisa assumir um compromisso sério de mudança de vida e você precisa confiar em Jesus para a sua salvação, confiar naquilo que ele fez por você, confiar a sua vida em Jesus. É a partir disso que Deus nos dá um real significado. É por causa de Cristo que nós podemos dizer que ainda hoje Deus renova o significado das pessoas. Quando o chamado de Deus nos alcança, irmãos, mediante arrependimento e fé, nós descobrimos que o nosso significado não se encontra em quanto dinheiro nós temos, não se encontra na profissão que nós exercemos, nós entendemos que o nosso significado não está atrelado ao tamanho da nossa conta bancária, nós percebemos que não importa a carreira que nós gostamos de exercer, se ela é insignificante ou não para a sociedade, nós descobrimos que para ser é preciso crer. Crer na obra que Cristo realizou por nós. Crer em Jesus, porque quando nós cremos nessa realidade, nós experimentamos a verdadeira paz e a verdadeira liberdade de viver. Eu falo isso por experiência própria. Nos últimos tempos, ultimamente, eu me vi diversas vezes acometido por uma aflição muito grande, por uma inquietação muito grande com relação à minha formação acadêmica. Porque eu fiquei pensando, muitas vezes eu me peguei pensando, o que será que a sociedade pensa de mim, como a sociedade me olha. Porque eu tenho uma formação no IBEL antes de vir para o seminário e agora no seminário. Mas nem o IBEL, que é o Instituto da nossa igreja, nem o seminário é reconhecido pelo MEC. Então, perante a sociedade, não tenho formação nenhuma, só formação escolar. E eu fiquei pensando, como é que será que a sociedade me vê? Será que eu tenho algum significado diante da sociedade? E eu fiquei pensando, pior ainda é o fato de eu estar no ministério pastoral, caminhando no ministério pastoral, porque o pastor na sociedade é visto como um explorador, então eu fiquei muito inquieto com relação a isso, e foi nesse contexto que Deus me entregou esse texto para poder pregar e aprender com ele, mostrar que não, que na verdade o que importa é quem eu sou diante de Deus, e diante de Deus eu sou chamado por ele, e diante de Deus ele me entregou a maravilhosa responsabilidade e a grande responsabilidade de cuidar do seu rebanho. Isso é algo extremamente importante. Isso é o significado que realmente importa. Isso me trouxe uma paz muito grande. E redirecionou o meu foco em diversos momentos em que eu pensei sobre isso. Então, irmãos, é a partir desse novo significado que o princípio orientador nas nossas vidas mudou. A partir do fato de que nós somos chamados por Deus, que nós temos um novo significado, o nosso foco principal não é mais o quanto dinheiro nós vamos conseguir, o quanto sucesso nós vamos ter diante da sociedade, o significado principal da nossa vida, o foco principal da nossa vida é como nós vamos orientar a nossa vida para andarmos em fidelidade a Deus. Como nós vamos viver para a glória de Deus. Então, na hora que você for escolher uma carreira, uma faculdade, pense nisso. Não se deixe levar pelos padrões significados vigentes na sociedade. Não se deixe levar pelas pressões da sociedade. Não se deixe levar pela narrativa mentirosa de sucesso que a sociedade te traz. A narrativa mentirosa de significado que a sociedade te traz. Entenda que o seu significado já está em Cristo. Você já é alguém em Cristo. E assim busque uma carreira que expresse a glória de Deus de maneira mais brilhosa possível. Expresse a carreira onde você possa, escolha a carreira onde você possa desenvolver os talentos que Deus te deu para expressar a glória dele. Porque você já é alguém em Cristo. Se você está trabalhando numa empresa e você acha que o seu trabalho não está sendo visto pelas pessoas, você não está sendo notado, outras pessoas estão sendo recompensadas e você não, e com isso você está se sentindo desmotivado a trabalhar, não se sinta desmotivado. Entenda que você é alguém em Cristo, Deus já te notou. Deus já entregou o seu filho para morrer por você e trabalhe então em resposta a isso. Faça o seu melhor, glorifique a Deus com o seu trabalho, faça o melhor trabalho que você conseguir, não necessariamente para ser reconhecido pelas pessoas, mas porque você já foi reconhecido em Cristo por Deus.
Da mesma forma, um pastor que entende o seu significado em Cristo, ele não vai medir o seu sucesso pelos modos de sucesso da sociedade, mas ele vai entender que o seu sucesso, na verdade, é ser fiel a Cristo que o chamou. O seu sucesso é ser fiel a Deus, ele vai se preocupar em exercer o seu ministério com fidelidade, independente de como a sociedade o enxerga. Portanto, irmãos, que nós busquemos viver uma vida que reflita quem nós somos em Cristo. Que nós não nos deixemos enganar pelos padrões de significado mentirosos do mundo, mas que nós descansemos nesse novo significado que nós temos em Cristo diante de Deus. É isso que importa. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, direcione sua vida cada vez mais. Que bênção, irmãos, ouvir o irmão Júlio e Deus usando a vida dele para ministrar aos nossos corações. Quero agradecer a ele mais uma vez por ter aceitado o convite de trazer a nós a mensagem do Senhor. Se Deus permitir que ele possa trazer a mensagem a nós presencialmente, quando nos voltarmos à reunião presencial, que Deus continue abençoando a vida do Júlio como seminarista, tanto nos estudos quanto na igreja que ele serve, a Igreja Presbiteriana Restauração, aqui em Campinas. Que Deus o abençoe poderosamente. Vamos orar por ele e também para finalizar aqui a nossa transmissão. Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, que mais uma vez, ó Pai, se estende a nós como tem sido sempre, Deus. O Senhor tem misericórdia de nós, demonstra que o Senhor, através da tua providência santa, tem cuidado de cada um de nós. E nós te louvamos por isso, ó Pai. Eu agradeço, ó Pai, em especial pela vida do Júlio, ó Pai, que o Senhor continue o abençoando como seminarista, ó Pai, como futuro pastor, que o Senhor esteja dirigindo seus passos, dando a ele sabedoria, dando a ele o conhecimento da tua palavra, e que ele seja poderosamente usado pelo Senhor como um instrumento de graça e de transformação. Pai, que o Espírito Santo aplique no nosso coração essa palavra, que lembremos que a nossa identidade está ligada ao Senhor e à obra de Cristo, e não no que fazemos, no que possuímos, mas em quem somos nós em Cristo. Somos teus filhos, Pai. Obrigado por nos adotar, nos chamar a fazer parte dessa família, nos perdoar os pecados e nos religar com o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela igreja do Senhor, a Igreja Presbiteriana do Parque Xangri-Lá. Obrigado por cada irmão. Que o Senhor continue fortalecendo a cada um. Que o Senhor, ó Pai, derrame graça, misericórdia, paciência, sabedoria, ó Pai, para que nesse momento não venhamos nos enfraquecer na fé, nem nos desanimar, mas que possamos, ó Pai, continuar sendo igreja do Senhor, povo do Senhor, filhos teus nesse mundo que precisa tanto da luz que emana de Cristo e da tua palavra. Ó Deus, abençoa a tua igreja para que possamos abençoar o mundo, que nós possamos ser fortalecidos pelo Senhor, Pai, pela ação do Senhor, pela ação poderosa do Espírito do Senhor. Enche o nosso coração, Pai. Faz de nós pessoas que vivem na dependência do Senhor e gratos por tudo que o Senhor é e faz em nossas vidas. Te agradecemos por tudo, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.